Paz do Senhor, povo de Deus! Vamos aprender sobre Jesus? O estudo de hoje ele é sobre Jesus e Zaqueu. E esse estudo vai ser muito interessante, principalmente até para aquelas pessoas que elas têm dificuldade em ler a Bíblia, em entender, né? E tirar lições da Bíblia. Só esse trecho onde fala de Zaqueu e de Jesus, a gente tem muita lição para tirar. Então vamos nessa? Então, em Lucas capítulo 19, a partir do versículo 1, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Até aqui a gente consegue ver que Zaqueu ele era um homem de estatura baixa, e ele era rico, né, e cobrador de impostos. Os cobradores de impostos naquela época, eles eram vistos como ladrões, né, como pecadores, como traidores, porque os cobradores de impostos, eles tinham como prática, acredito que não todos, mas a grande maioria, eles tinham como prática abusar dos impostos, eles cobravam mais do que o devido. Então eles eram muito mal vistos, os judeus eles odiavam os cobradores de impostos. Então o Zaqueu, ele era judeu, né? Mas era como se ele tivesse se vendido para Roma e estivesse roubando do próprio povo. Por isso as pessoas odiavam ele, odiavam cobradores de impostos. Continuando ali então no versículo 5, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Aí você pensa, a Bíblia nos relata ali que havia uma grande multidão, né, que estava ali querendo o milagre de Jesus. E aí você imagina, né, uma multidão de pessoas, cada um querendo puxar Jesus para um lado, cada um querendo falar mais alto que o outro, porque todo mundo, né, eu acho que não conheço ninguém nessa vida que não queira um milagre, que não está esperando um milagre de Deus. Então ali estava passando o homem que poderia resolver os seus problemas. Então todo mundo foi para cima de Jesus, né? No sentido de eu quero segurar, eu quero a atenção dele, eu quero que ele resolva o meu problema, eu quero que ele faça um milagre na minha vida. Então Zaqueu decide, eu vou subir na árvore para que eu possa ver Jesus. Zaqueu jamais imaginava que Jesus naquele momento ele ia simplesmente assim do nada olhar para cima. E irmãos, não foi do nada, né? Jesus ele olhou porque ele sabia, né, que ali ele encontraria Zaqueu. Tanto que ele olha para Zaqueu e diz: desce daí que eu vou me hospedar na sua casa. Continuando então, ali no capítulo 6, sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. O que eu vejo aqui nessa palavra, né? As pessoas começaram a falar mal de Zaqueu e também de Jesus por ele ter se hospedado na casa de um pecador, né? Quantas vezes a gente também, se a gente for nos analisarmos lá profundamente, né, a nossa história, quantas vezes a gente já não foi essa voz que falou mal, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calar essas vozes, pessoas para falar mal, sempre vai ter pessoas para julgar, mas não podemos ser nós essas pessoas, e que a gente também não pode dar bola, a gente não pode também dar ênfase porque essas pessoas falam. A gente tem que calar essas vozes e seguir em frente em diante, olhar sempre para Jesus. Continuando ali então, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Né? A gente pode ver que quando Jesus ele entrou, ele chegou na casa de Zaqueu, houve mudança, né? Como a Bíblia nos relata ali, houve salvação. Por quê? Porque quando Jesus ele chega na nossa vida, quando Jesus chega no ambiente, quando ele chega em qualquer lugar, sempre vai haver mudança, algo vai acontecer. E na vida de Zaqueu não pode ser diferente, né? Zaqueu ali, a gente pode ver que houve um arrependimento
e automaticamente na mesma hora mudança de vida, né? Zaqueu na mesma hora disse, olha, se eu roubei eu vou devolver mais do que eu roubei. Então assim, ó, Zaqueu ele não se preocupou com o dinheiro dele, Zaqueu ele não se preocupou em perder dinheiro, né? Talvez se Zaqueu devolvesse, como ele disse aqui na Bíblia, e provavelmente ele devolveu, talvez ele voltasse a ficar pobre, né? Não seria mais um homem rico, mas ele não deu bola para isso. Ele resolveu agradar Jesus. Zaqueu, ele resolveu fazer o que era certo. Por amor a Jesus, né? Por entender que ele realmente era o Salvador. Quando Jesus chega, ele muda tudo, ele muda por completo, ele muda o nosso interior completamente e isso se transforma até no nosso semblante, tudo muda. Jesus mudou a vida de Zaqueu, né? Jesus promoveu essa mudança total e completamente na vida dele. Um homem, ele não muda um homem, mas Jesus e o Espírito Santo mudam um homem. A gente não deve ficar triste porque a gente vai perder por receber Jesus, não. A gente tem que, na verdade, ficar alegre, se alegrar porque a gente está ganhando. Jesus, ele nos dá salvação e ele nos dá muito mais do que nós precisamos. Por Jesus vale a pena. Então que a gente possa receber Jesus com alegria na nossa vida, que a gente possa receber Ele com alegria na nossa casa, porque Ele vai nos mudar, Ele vai nos alegrar, Ele vai nos trazer salvação. Nós podemos ver nessa passagem que Jesus viu Zaqueu, mas para que Jesus pudesse ter visto Zaqueu, Zaqueu teve que subir na árvore, porque só assim Jesus conseguiria vê-lo. Então que a gente possa fazer de tudo, que a gente possa se achegar a Deus, que a gente possa dizer para Ele o quanto a gente quer conhecer Ele, o quanto a gente quer se achegar a Ele, para que Ele possa nos olhar e possa nos receber e nos cuidar. Jesus, ele está ali, ele está só esperando que a gente tome uma atitude, que a gente tome uma decisão e se achegue a Ele para que Ele possa se achegar a nós. Espero de coração que vocês tenham gostado e aprendido bastante com esse vídeo. Eu gostei muito e aprendi bastante com certeza. E não se esquecem de curtir, deixar o seu comentário, compartilhar essa mensagem com alguém. Além de vocês estarem ajudando o meu canal a crescer, vocês também vão estar compartilhando a palavra de Deus. Fiquem com Deus, um beijo!